Então vamos lá na aula Silachara Maharaj. O subtítulo da aula é Perigo de Desvio. Perigo de desvio. Sua Divina Graça, Om Vishnupat Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj, 29 de novembro de 2020, parte 7. Pergunta: você poderia explicar o versículo 34 do capítulo 3 do Srimad Bhagavad Gita? Para o Guru Maharaj, Srila Bhakti-Rakak Shrita Devi Goswami Maharaj explica o significado deste verso e cita ali um sloka do início do Srimad Bhagavatam. O significado do sloka é que quando você submete tudo o que tem, seu conhecimento, corpo, mente, ego, inteligência, etc., ao Senhor, isso é chamado de Bhakti. E essa é a religião da alma. E se você fizer qualquer coisa contrária a isso, é perigoso. Aqui neste sloka, Krishna quer dizer a Arjuna: você é um Kshatriya e sua religião é lutar. Mas como você se recusa a lutar, isso é perigoso para você. Esta é a primeira explicação que Krishna dá. Quando Arjuna ouviu isso, ele não ficou feliz. Ele ainda não queria lutar. Somente quando Krishna mais tarde falou sobre Bhakti Yoga para Arjuna, gradualmente começou a entendê-lo e finalmente mudou de ideia. E aqui Krishna está falando sobre Karma Yoga. Existem 4 castas neste mundo: Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra. E como Arjuna nasceu em uma família Kshatriya, era seu dever lutar. E não era bom que ele se recusasse a lutar. Era um caminho perigoso. Então, disse que é melhor cumprir o seu dever, mesmo que seja imperfeito, do que fazer bem o serviço dos outros. Mesmo que seja imperfeito, é melhor cumprir o dever de acordo com a própria natureza do que fazer bem o dever dos outros. Até a morte no cumprimento do próprio dever é melhor, pois cumprir o de outrem é perigoso. Então aqui Silachara Maharaj está falando que nós temos que fazer o nosso Dharma social é dividido em 4 classes. É o Varna Dharma, é o Dharma social. São os Shudras, que são os trabalhadores, que servem a todos. Tem os Vaishyas, que são os comerciantes. Existem os Kshatriyas, que são os guerreiros. E, na verdade, hoje em dia seria o governador, o presidente, o prefeito, o poder executivo, os policiais, são os Kshatriyas. E os Brahmanes, que é a outra casta, a outra Varna Dharma, que na verdade são os sacerdotes, os professores, aqueles que têm que ensinar a todos. Então é melhor você fazer o seu Dharma do que querer fazer o do outro. Não devemos fazer o Dharma do outro. Se aquela é a nossa função, mas Mahaprabhu veio para acabar com castas. Mahaprabhu não vê significado em castas, porque todos têm o direito de servir no altar, todos têm o direito de dar aula, todos têm o direito de ser brahmanes. Para ser um brahmane, na verdade não ser um brahmane, mas para receber a iniciação de brahmane, é necessário somente ter a primeira iniciação, a iniciação com o Guru do Mahamantra Hare Krishna, e pedir a segunda, e o Guru vai escolher se ele dá ou não para você, ele vai pensar. Não é necessário mais nada, não é necessário o seu pai ser brahmane, o seu avô ter sido brahmane, o seu bisavô e assim sucessivamente. Então temos que seguir o nosso Dharma, cada um com o seu. Por isso que Krishna falou para Arjuna no Bhagavad Gita,
Lute, você é um kshatriya. É perigoso você não lutar. Temos que seguir o nosso Dharma. Mas também Krishna, como foi falado no início, o Dharma da alma é servir Deus. Tudo que temos, o Dharma da alma, a religião da alma é servir Deus. Tudo que temos, temos que usar para Deus. A nossa inteligência, o nosso corpo, a nossa mente, as nossas palavras, temos que usar tudo para Deus. Até os nossos inimigos podem ser usados para Deus, com exceção de um deles, a inveja. Krishna fala, você pode usar o ego, você pode usar a luxúria, você pode usar a cobiça, a loucura, tudo para Deus, menos a inveja. A inveja não tem nenhum lugar no serviço a Deus. Os outros podem ser usados. Silacharya Maharaj deu uma aula falando sobre isso já. Então, temos que dar tudo para Deus, usar tudo que temos para Deus, para servir Deus da forma correta. Esse é o Dharma da alma. E Krishna fala, se você se render totalmente a mim, eu tirarei o seu Dharma social. Não se preocupe. Então, é diferente da pessoa que renuncia a tudo e não quer fazer seu Dharma social. Aí Krishna não vai tirar o seu karma por não ter feito aquilo, pela inação. Mas se você se render totalmente a Krishna, ele vai tirar o seu Dharma social. Se você se render totalmente a ele, você não precisará mais trabalhar materialmente. Você não precisará mais cuidar da sua família. Krishna fará o arranjo. E você não terá nenhuma penalização por não cuidar da sua família, não trabalhar mais socialmente. Não há nenhum problema se você se render totalmente a Krishna. E Krishna fala, ele mesmo, Vishnu, quando estamos no ventre de nossa mãe, ao 7º mês, o ser humano, o Senhor Vishnu aparece para nós. E aí nós pedimos para ele nos tirar do ventre o quanto antes, porque o ventre da mãe, as escrituras falam que não é aquele lugar tão agradável como todos acham. Existem muitos conceitos errados. E quem tem o conceito correto? Deus. Os seus associados puros. E eles falam que o ventre da mãe não é nada agradável. Você está lá, tudo que a sua mãe sente, você sente também. Se ela sentir um cheiro ruim e for desagradável, você também sentirá. Tudo que ela sente, você sente. Então, nós passamos por isso, nós pedimos para Vishnu nos tirar daquele ventre. E aí Vishnu fala, sim, eu vou tirá-lo. E aí nós pedimos perdão para ele por estar naquele ventre. Só estamos em outro ventre, só estamos no mundo material hoje, nesse corpo que eu tenho, você no corpo que você tem aí, assistindo a live, a Jana Vididi e o Maturanati aqui presente. Então nós só temos esse corpo porque não servimos Deus corretamente. Então nós pedimos perdão ao 7º mês para Deus, para Vishnu. E aí Vishnu fala, eu vou te dar pernas para você fazer parikrama. Cada coisa do corpo ele fala uma coisa. Eu vou te dar olhos para você me olhar no altar na forma de Murti ou de Shila. Eu vou te dar a boca para você comer, honrar prachada, comer prachada e cantar o santo nome, glorificar os devotos, enfim, falar Harikatha. Eu vou te dar ouvido para você escutar Harikatha, escutar as canções. Todos os sentidos, tudo que nós temos, foi nos dado as mãos para fazer o puja, guirlandas, tudo que foi nos dado para servir Deus. E aí o Senhor Vishnu fala, mas quando você sair desse ventre, você esquecerá tudo. E é o que a maioria esmagadora faz da população mundial. Esquece que Deus existe, esquece que temos que servi-lo. Pouquíssimos são os que têm essa consciência, pouquíssimos que escutam sobre isso, executam da forma correta também. Então, é isso que Silacharya Maharaj está no início começando a falar. Temos que seguir o nosso Dharma.
fazer da melhor forma possível ele, não querer fazer dos outros. É melhor você fazer o seu dharma social, mesmo que não seja perfeito, do que fazer o do outro perfeitamente. Da mesma forma, na parte devocional, temos que fazer o nosso serviço, o serviço que o Guru nos deu, não querer pegar o serviço do outro. Se o Guru nos deu aquele serviço, é esse que temos que fazer. É perigoso querer fazer o serviço do outro. Silachara Maharaj está falando isso, é o título esse subtítulo da aula. Perigo de desvio. Vamos continuar agora então com a leitura. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Comentário. A função natural, eterna, superexcelente, o Dharma da alma, é pura devoção por Adoxádia, o Senhor transcendental. Portanto, mesmo que essa função seja tentada de maneira um tanto imperfeita por alguém com más práticas externas, tal tentativa será superior às boas práticas, dentro dos modos materiais da natureza e da cadeia mundana de ações e hábitos estranhos à natureza da alma. Mesmo que a morte... Veja só o que Silachara Maharaj fala aqui. Mesmo que nós executemos o Dharma da alma, o serviço devocional, não tão corretamente, com erros, com desejos de outras coisas, isso é muito melhor ainda do que fazer algo material de forma exemplar. Então, algo que todo mundo acha que materialmente, nossa, que coisa boa que a pessoa fez, materialmente é inferior ao serviço devocional, mesmo que seja pouco, mesmo que seja equivocadamente, de uma forma não tão correta, não tão perfeita. Então, qualquer serviço devocional, por menor que seja, ele é muito superior a qualquer ação que nós podemos fazer para o mundo material. Qualquer ação que não seja para Deus. Então, isso é muito importante que nós compreendemos isso. Se você faz algo para o corpo de alguém, é algo material. Por melhor que seja o serviço que você fez pelo corpo de alguém, é inferior a qualquer serviço devocional, por menor que ele seja. Poucos têm essa compreensão. Poucas filosofias têm essa compreensão. A maioria das filosofias orientam a todos os discípulos, cada um na sua filosofia, na sua religião, orienta o líder da comunidade, o líder da igreja, enfim, do que for, ele orienta todos a fazer algo material para todos. A grande maioria, pouquíssimos, falam para fazer algo transcendental, pregar sobre Deus. A maioria pede para fazer caridade, fazer ação benemérita e acham que isso é superior, é o máximo que Deus gosta. Não, não é o máximo que Deus gosta. Foi dito aqui por Silachara Maharaj, um pouquinho de serviço devocional correto, da forma que Deus gosta, é superior a qualquer ação boa, como é dito no mundo material, por melhor que seja. Por isso que uma vez Silachara Maharaj falou, você pregar para alguém, você ajudar uma alma na consciência de Krishna, na consciência de Deus, é superior a você fazer um hospital com 500 leitos. Você gastar toda a sua energia para fazer um hospital de 500 leitos. Você imagina a energia em termos de dinheiro, quanto essa pessoa gastou de energia para acumular todo esse dinheiro para fazer um hospital de 500 leitos. É incalculável o valor para fazer isso. Né? Ainda mais um hospital que tem toda aquela estrutura, não só da construção física, aparelhos, enfim. É muito complicado. Então, Silachara Maharaj falou, toda essa energia para construir um hospital de 500 leitos e mantê-lo é inferior a você fazer algo para a alma de alguém.
você pregar sobre Deus para a pessoa, porque tudo isso é temporário, o hospital é temporário, tudo é temporário. Ah, mas eu fiz hospital, quantas pessoas eu curei? Você pode ter tirado aquela doença temporária da pessoa, ou a doença voltará, ou voltará outra doença. Tudo é temporário. E quando você prega para a alma de alguém, quando você prega para a pessoa sobre Deus da forma correta, você oferece uma prachada para a pessoa, você canta uma Mahamantra para a pessoa, qualquer serviço devocional que você faça para a pessoa é superior a qualquer ação benemérita, qualquer ação de caridade. Isso é a consciência de Deus. Deus não está preocupado com o nosso corpo. Se Deus estivesse preocupado com o nosso corpo, Ele não daria doença, porque a doença vem para nós porque Deus quer também. Não há nada que aconteça que Deus não queira. Se Deus não quer, não acontece. E Ele está dando a misericórdia para nós, na forma de doença, na forma de sofrimento, de qualquer forma que seja. Nós tivemos o livre-arbítrio, escolhemos erradamente, alguns escolhem mais erradamente do que os outros, e aí sofrem mais nas próximas vidas. Outros escolhem não tão ruim, não fazem ações tão ruins, vão sofrer menos, mas não tem como não sofrer no mundo material. O mundo material é o mundo do sofrimento. Eu acabei de falar agora que as escrituras falam que o bebê no ventre da mãe já está sofrendo. Não sou eu que estou falando, são as escrituras. Grandes santos escreveram, ou o próprio Deus. Então o mundo material é o mundo do sofrimento. Alguns pequenos momentos de alegria no desfrute dos sentidos. Do paladar, da audição, da visão, do tato. Falta um. O olfato. Então, é esse o prazer que nós temos no mundo material. O resto é só sofrimento. A única forma de sair dessa roda de reencarnações, do samsara, sofrimento, momentos pequenos de alegria material, sofrimento, corpo humano, corpo de animal, corpo de planta, 8.400.000 espécies, podemos voltar em qualquer uma delas no mundo material aqui na Terra, podemos ir para o mundo, para os planos celestiais, podemos ir para os planos infernais, voltar para a Terra no corpo humano e novamente em corpo animal, nessa roda de samsara eternamente, eterna não, mas praticamente eternamente, vida após vida, se nós não tivermos um serviço a Deus, não fizermos o serviço a Deus. E aí Rupa Goswami fala no Bhaktara Samhita Sindhu, todos que estão fazendo serviço para Deus tiveram algum serviço a Deus nas vidas anteriores. Ocasionalmente pode acontecer disso não acontecer, de você encontrar um guru genuíno e você começar a fazer nessa vida. Mas algum contato nas vidas anteriores todos nós já tivemos, senão não faríamos nenhum tipo de serviço para Deus. Algum serviço na forma de átomo, como disse Silachara Maharaj numa aula bem antiga dele, há vários anos, ele falou que todos que vão para o altar estão servindo Deus na forma de átomo. Então você imagina a quantidade absurda de átomos que vai para o altar todos os dias no mundo inteiro, numa oferenda de prachada, de comida, desculpa, de prachada não, uma oferenda de boga, de comida, uma oferenda de flores, uma oferenda de incenso, a oferenda da água para dar banho, a oferenda do lenço para secar, tudo que é feito para Deus no mundo inteiro. Imagina o número infinito praticamente de átomos que existe por dia, e todas essas almas, porque a alma está no corpo do átomo, todo átomo tem alma, na verdade não é que todo átomo tem alma, as almas também estão na forma de um corpo de átomo. Então todos esses bilhões, trilhões, sei lá um número, por dia de átomos, muito mais do que isso, se beneficiam todos os dias. E
vida após vida, vão se elevando e algum dia vão ser devotos servindo Deus. Srilacharya Maharaj comentou sobre isso numa aula dele. Então temos que servir Deus porque o Dharma da alma é servir Deus. Bhakti Yoga, devoção a Deus. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Vamos continuar a leitura. Ocorra durante o cultivo de tal devoção pura, em associação santa apropriada, ela é a doadora do bem supremo. Mas em nome de boas práticas, seguir ignorantemente o caminho de outra pessoa, qualquer coisa que não seja devoção ao Senhor, estará colocando em risco o progresso espiritual da alma. Uma pessoa de inteligência fina servirá com devoção sincera a seu Senhor, que é seu mestre e amigo mais querido. Mas aqueles que se afastaram do Senhor adotam o ego ilusório de considerar o corpo perecível como sendo o eu, esquecendo-se de suas verdadeiras identidades. Sua consciência absorvida em buscas secundárias, isto é, objetivos mundanos, eles estão sempre com medo por causa do corpo e seus anectos. Srimad Bhagavatam. Este é o comentário deste versículo. No entanto, pensamos de outra maneira. Achamos que tudo neste mundo, ego, karma, jnana, tudo é destinado à satisfação do Senhor. Nossa religião é a satisfação do Senhor. E se você fizer qualquer outra coisa além disso, será muito perigoso. Também falamos algumas vezes sobre o Varnashrama Dharma. Explicamos que é necessário ser um brahmachari de 1 a 25 anos de idade. Então é necessário viver no ashram girihasta de 25 a 50 anos, etc. Ao mesmo tempo, o Srimad Bhagavatam e outras escrituras dizem que o sannyasi é proibido na Kali Yuga. Então aqui Srilacharya Maharaj está falando que o comentário desse verso do Bhagavad Gita, do Bhagavatam, não é o que nós adotamos. Nós adotamos o conceito que tudo tem que ser para Deus. Como ele falou, o ego, todos os inimigos, menos a inveja, claro, porque Krishna não aceita a nossa inveja. Então, tudo deve ser para Deus, para satisfazer Deus. Nada é para nos satisfazer. Por isso que Srilacharya Maharaj fala, quando cantamos, cantamos para Deus, não para a nossa mente, para o nosso intelecto, para a satisfação de nós. Quando cantamos a Japamala, quando cantamos o Kirtan, não é para nós, o Kirtan é para Deus. Quando cantamos as canções na hora do Arati, não cantamos para nós, para ficarmos alegres, nós. É para Deus ficar alegre, Ele ficar contente conosco. É o serviço, o humor correto é o humor de serviço. Agora, a pessoa que tem uma alma pura, ela limpou totalmente a alma, ela está em Sharanagati, aí sim ela entra em êxtase, cantando para Deus. Mas nós não estamos nesse estágio. Então, quem faz isso é Sahaja, imitador, está imitando alguém que tem o coração puro, tem alma pura. Então, Nityananda Prabhu era assim, Mahaprabhu era assim, os associados dele eram assim, mas nós não estamos nesse estágio de devoção pura, Shuddha Bhakti. Então, são imitadores aqueles que ficam pulando na aula, pulando no Kirtan, demonstrando algo que não existe na sua alma. É tudo da mente da pessoa. A pessoa fala, eu amo cantar a Japamala. Um devoto puro, sim. Alguns que estão no estágio um pouco maior vão ter um sabor em cantar a Japamala.
Mas nós não estamos em serviço espontâneo, em Raga Marga. Nós estamos em Vidhi Marga, seguindo regras e regulamentos. Não tem como chegar em Raga Marga, serviço espontâneo, se nesse estágio que estamos agora, não seguirmos regras e regulamentos. As regras e regulamentos dadas por próprio Mahaprabhu, pelo próprio Rupa Goswami, que deu toda a prática devocional para nós, é o Guru de Abhideya, temos que segui-la. E ele fala no seu livro, Bhakti Rasamrita Sindhu, não temos que questionar, temos que segui-las. As regras são feitas para seguirmos. Por quê? Porque se não seguirmos, iremos infringir, fazer coisa errada. É como uma lei de trânsito. É como uma regra de trânsito. Por que existe multa? Por que existe a regra que você não pode ultrapassar o farol quando ele está vermelho? Não pode cruzar a via quando ele está vermelho, a rua, a avenida? Porque alguns fazem isso. Então, além da regra, da lei, existe a multa. Só que no mundo, na vida devocional, não existe multa. Krishna está vendo tudo. Existe a multa da ofensa, mas nós não percebemos isso. Então veja só como é perigoso fazermos algo errado, sem regras e regulamentos. Porque como que vamos saber? Não existe a multa. Krishna não vai te dar uma multa, não vai chegar no seu e-mail, não vai chegar na caixa do correio a multa. E o pior de tudo é que a pessoa se afasta. Quando comete ofensa à parada, que a parada quer dizer o que Shrimati Radharani não gosta. Radha é Shrimati Radharani. Então, quando cometemos uma parada contra o Guru, contra o Vaishnava, contra o serviço, contra o local sagrado, contra qualquer coisa, qualquer ofensa que possamos fazer com quem está fazendo serviço, Shrimati Radharani não gosta. E aí, o que acontece? Somos afastados. Mas não percebemos que somos afastados. Aí, simplesmente, o nosso ego fala, eu não quero mais associação com esse pessoal. Eu não quero mais ir ao templo. Eu não quero mais ir ao Parikrama de Navadvipa. Eu não quero mais ir para a Índia. Eu não quero mais escutar a aula. Por quê? A pessoa que se afasta assim, provavelmente tem uma ofensa por trás. E a falta de serviço diário, o sadhana diário também. Porque Srilacharya Maharaj fala, quem cometeu alguma ofensa, primeiro se a pessoa existe, né, ainda se está encarnada, você pede desculpa. Se a pessoa não está mais encarnada, se a ofensa é contra o local sagrado, o que vai tirar essa ofensa que você cometeu? Serviço devocional. Então, se você comete ofensa e você não faz a prática diária, não canta Japamala, não canta as canções, não faz sadhusanga, união com devotos, associação com devotos, você não lê os livros, como que você vai tirar essa ofensa? E cada vez mais você se afasta da missão, cada vez mais você se afasta de Deus. E o prejuízo é de quem? Da alma, daquela alma que está se afastando. Mas ela não percebe. Então é muito perigoso cometer ofensas. Não podemos parar de fazer o serviço. Como foi falado agora por Srilacharya Maharaj. O Dharma da alma, a religião da alma é servir Deus. Da forma correta, através do Guru que orienta. E o Yuga Dharma, o Dharma da era que estamos hoje, a religião da era que estamos hoje, é o canto congregacional dos santos nomes. É o canto congregacional glorificando as deidades, glorificando o Guru, glorificando os Vaishnavas. É essa prática da era que Mahaprabhu veio nos dar. Não é fazer a prática sozinho em casa. Não é se retirar no sítio, se retirar no Himalaia e ficar sozinho. A prática que Mahaprabhu mais gosta é que nós temos que sair para a rua para pregar, como disse Srilacharya Maharaj, de porta em porta.
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada falou, Mahaprabhu falou de vilarejo em vilarejo. Srila Bhaktisiddhanta falou de porta em porta. E Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj falaram de coração em coração, de alma em alma. Esse é o serviço que Deus mais gosta. Como que vamos fazer isso se estamos retirados no fim do mundo? Se estamos no Himalaia? Se estamos num sítio? O ermitão no sítio? Como que vamos fazer? Vamos pregar para quem? Para a formiga? Para a planta? A braquiária? Para quem vamos pregar? Então, isso é que Mahaprabhu nos orientou. Agora, se você faz ofensa, se você comete alguma ofensa, alguma parada, pode ser que Krishna te afaste durante um tempo pequeno ou grande. O tempo pequeno pode ser um mês, um ano, 10 anos. Um tempo grande pode ser várias vidas. Então, não devemos cometer ofensa contra ninguém. Srila Govinda Maharaj falou, não tenha inimigos, tenha somente amigos. Não faça nenhum inimigo, nem na vida devocional, nem na vida material. Não ganhamos nada com inimizade. Não ganhamos nada. O caminho é humildade e tolerância, dar honra a todos sem querer em troca. Esse é o principal, as 4 principais qualidades que nós temos que ter. Mas só vamos adquirir essas 4 qualidades fazendo serviço devocional. É um ciclo. Se fizermos serviço devocional, aumentaremos essas 4 qualidades. E essas 4 qualidades, tendo ela, conseguiremos fazer mais serviço devocional. É um ciclo vicioso, muito bom. Uma coisa leva a outra, mas temos que fazer. Estamos no finzinho dessa leitura aqui. Vacas é proibido, etc. Sempre há pessoas que vêm e dizem: por que todos vocês receberam sannyasi? É por se fizer qualquer outra coisa além disso? Eu vou voltar um pouquinho porque pulou um pedaço. Será muito perigoso. Também falamos algumas vezes sobre o Varnashrama Dharma. Explicamos que é necessário ser um brahmachari de 1 a 25 anos de idade. Então é necessário viver no ashram girihasta de 25 a 50 anos, etc. Ao mesmo tempo, o Srimad Bhagavatam e outras escrituras dizem que o sannyasi é proibido na Kali Yuga, que matar vacas é proibido, etc. Sempre há pessoas que vêm e dizem: por que todos vocês receberam sannyasi? É proibido em Kali Yuga. Eu digo a eles brincando: sim, é, mas também é proibido matar e comer vacas. Se eles comem vacas, então por que vamos parar de dar sannyasi? Para quê? Alguns questionam, como o Silachara Maharaj falou, sobre sannyasi. Porque a Escritura fala, em Kali Yuga não deve ser dado sannyasi. Não deve ninguém receber sannyasi. Mas Mahaprabhu veio em Kali Yuga e ele recebeu sannyasi. Mahaprabhu recebeu sannyasi. Por que Mahaprabhu recebeu sannyasi? Porque ele veio para libertar todas as almas, dar o Yuga Dharma, o Dharma da Era, o canto congregacional dos Santos Nomes, e alguns estavam criticando ele, fazendo ofensa a ele, a parada. Imagina fazer a parada a Deus, fazer ofensa a Deus, a Mahaprabhu. E aí ele recebeu sannyasi para que ninguém mais fizesse ofensas a ele. Porque na Índia, na época, todos respeitavam sannyasi. Hoje em dia, principalmente no Ocidente, ninguém respeita. Na Índia ainda tem um respeito por sannyasis, mas no Ocidente não. Alguns até zombam do sannyasi, da roupa dele, do cabelo dele, enfim. Então Mahaprabhu, ele recebeu sannyasi.
E Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada também deu vários sannyasis. Ele deu sannyasi para 18 devotos. E um desses devotos é Srila Siddhar Maharaj, o fundador da nossa missão. Foi o primeiro sannyasi, foi de Srila Siddhar Maharaj. O primeiro sannyasi de Srila Bhaktisiddhanta que ele deu foi para Srila Siddhar Maharaj. E aí Srila Chara Maharaj brinca, porque está escrito também que em Kali Yuga não se deve comer vacas. E a pessoa que está questionando ele porque ele está dando sannyasi e porque ele é sannyasi, come vaca. Então ele brinca, então, a escritura também fala que não pode comer vacas. Temos que seguir o que Mahaprabhu orientou. Por isso, se lermos os Vedas, os 4 Vedas, o 5º Veda, Mahabharata, os 108 Upanishads, os 18 Puranas, se lermos o Vedanta Darshana, o Śrīmad Bhagavatam, que é o resumo de todos os Vedas, existe muita coisa lá que não é para Kali Yuga. A maioria do que está lá não é para Kali Yuga. Śrīmad Mahaprabhu, ele selecionou as escrituras, o que é para nós, através dos seus devotos, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunatha Das Goswami, Jiva Goswami, Narottama Das Thakura depois, Srila Bhaktisiddhanta, Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj. Ele deu tudo para nós, o que precisamos saber dos Vedas. Então não há necessidade alguma de ler os Vedas. Mesmo porque Srila Govinda Maharaj fala que em uma vida não conseguiremos ler todas as escrituras. Então os gurus estão dando para nós tudo mastigado. As aulas de Srila Chara Maharaj, os livros de Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, as aulas também em vídeo que tem gravadas deles. Está tudo mastigado, tudo o que precisamos saber. Não precisamos saber muito, o caminho não é de Jnana Yoga. Srila Chara Maharaj falou, existe uma pergunta e uma resposta. O que devemos fazer? E a resposta é servir Deus com entrega total. Só existe uma pergunta e uma resposta. O resto é tudo curiosidade da nossa mente. Queremos saber tudo. Srila Chara Maharaj, acho que foi domingo, não esse, ontem, domingo retrasado, foi perguntar para ele por que não se pode colocar sal no leite, qual a explicação? Porque Srila Govinda Maharaj falou que isso é como comer carne. E aí Srila Chara Maharaj falou, eu não perguntava tudo para Gurudeva. O que importa na vida devocional nossa, saber o porquê que o leite não pode ter sal. Por que ele se transforma em carne espiritualmente. O que importa é saber que Gurudeva falou, temos que seguir. Por isso que Srila Chara Maharaj falou, eu não perguntava essas coisas para Gurudeva. Tudo isso é nossa mente, curiosidade. Queremos saber tudo. Por que Krishna gosta de leite? Porque ele gosta de leite. Por que Krishna toca flauta e não toca violão? Porque ele escolheu tocar flauta. Tinha violão na época? Se ele quisesse, teria. Krishna pode tudo, ele é onipotente. Por que Mahaprabhu tocava mirdanga e kartal e não tocava harmônio? Porque ele quis. São tudo curiosidades da nossa mente. Tudo curiosidades. Não importa. Que nem alguém outro dia me perguntou, por que usamos 3 voltas na Cantimala? O que importa para a devoção da pessoa saber por que 3 voltas e não 1 ou 4 ou 10? O importante é que temos que usar. Existe a explicação por que usar, mas a pessoa, existe a explicação também de por que 3 voltas? Sim, existe. Tudo existe uma explicação, mas isso não importa. Para que vamos saber disso? Estamos perdendo foco. Como eu falei outro dia, Srila Chara Maharaj comentou, as pessoas leem Mahabharata e ficam comentando coisas que leram lá, inúteis. O que isso vai ajudar na devoção? Nada.
então perde-se o foco. O foco é servir Deus. E como eu comentei outro dia, a pessoa fica querendo decorar quem é primo de quem, o nome desse, o nome do outro. Existem centenas de nomes no Mahabharata, eu não li, mas existem centenas de nomes pelo que eu já ouvi falar. Em vez de decorar tudo isso e saber tudo, quem é esse, quem é o outro, isso, aquilo, detalhes, a pessoa tem que decorar pelo menos os 9 processos de Bhakti Yoga, pelo menos os 9 principais. Ah, eu já decorei, então decore os 64. Muito mais importante do que decorar o nome de quem está no Mahabharata. Saber toda a história do Mahabharata. Isso é uma história, é real? Sim, claro, é real. Tudo que está lá é real, aconteceu. Não só aconteceu como está acontecendo, porque o Lila continua. Mas isso não importa para a devoção. Alguns ficam bravos com isso. Alguns se irritam com isso. Mas Srilacharya Maharaj deixa claro isso. Srila Govinda Maharaj também fala nas suas aulas, que foram transformadas em livros, que nós não somos médicos que ficamos dissecando o cadáver para ver qual a veia que está em tal lugar, qual a artéria que está em tal lugar, qual o nervo que está em tal lugar, dissecar um músculo, qual o nome desse músculo, qual o nome daquele músculo. Não interessa isso. Não somos médicos para fazer isso. Ficar olhando detalhes, temos que olhar a doença no geral, e a doença da alma qual é? Que somos o corpo, estamos identificados com o corpo, que o prazer máximo que podemos ter na vida, a felicidade máxima que todos buscam, quem não tem a consciência de Deus, a felicidade máxima que busca qual é? Ter uma vida confortável e desfrutar dos sentidos. Qualquer um que não tiver a concepção correta da consciência de Deus, se você perguntar o que é felicidade, vai falar somente coisas que são do desfrute dos sentidos. Ninguém falará a felicidade plena é servir Deus. Então, essa é a doença da alma. A doença da alma é muito mais importante para nós do que a doença do corpo. Está todo mundo agora desesperado com a vacina. Qual a vacina? Quem vai ser o primeiro, o segundo a tomar vacina? E essa vacina, a outra vacina. Isso não interessa, temos que focar na doença da alma. Isso é a consciência de Deus, a consciência de Krishna. Quando cantamos no final, Daya Nitai, Daya a misericórdia. Então estamos pedindo misericórdia para Nityananda Prabhu. E Daya Gor é misericórdia para Mahaprabhu. Então é uma canção muito propícia para se cantar todos os dias. Srilacharya Maharaj fala que temos que cantar de manhã e à noite. Não especificamente essa canção, mas uma canção para Mahaprabhu, uma canção para Nityananda Prabhu. E Srila Siddhar Maharaj, nos últimos tempos de sua vida aqui na Terra, ele parou de cantar a Japamala, o santo nome. Ele entregou a Japamala para Srila Govinda Maharaj, a Japamala dele, e ele só cantava Daya Nitai Daya Gora. Ele só cantava Nitai Gora Haribol. Eu tenho essa gravação dele cantando, no finalzinho. A voz bem trêmula já, aquela voz de uma pessoa já... Ele abandonou o corpo com mais de 90 anos e ele parou de cantar. E, na verdade, também, Namacharya Srila Haridas Thakura é o Acharya do santo nome, Nama Acharya. O nome dele já fala isso. Ele cantava 300.000 vezes o santo nome por dia, todos os dias. E as últimas os três mantras, as 3 nomes que ele cantou, no final da vida ele pediu isso para Mahaprabhu. A história é muito bonita dele, é dito na escritura, Chaitanya Bhagavata, que quem escutar essa história no dia do desaparecimento dele, ganhará um mérito enorme.
espiritual. E aí no final ele pede para Mahaprabhu para colocar o seu pé no peito dele, e ele segura o pé de Mahaprabhu e ele fala, as últimas 3 nomes que ele fala, Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, e abandonou o corpo. E ele cantou Mahamantra Hare Krishna a vida inteira, durante horas e horas e horas, 300.000 vezes por dia o santo nome. E Srila Siddhar Maharaj também pediu misericórdia para Nityananda Prabhu e para Mahaprabhu. Não é para nós fazermos isso, abandonar a Japamala como Srila Siddhar Maharaj. Não somos Srila Siddhar Maharaj. Temos que cantar a Japamala até o último dia de vida. Essa é a orientação do Guru. Quanto mais, melhor. Vamos ver quem está assistindo ou quem entrou em algum momento. Eu agradeço então a todos que estão fazendo sadhusanga conosco aqui no Templo de São Paulo, quem está virtualmente, a Amrita Didi, provavelmente também com a Amrita Didi está o seu esposo, Adi Purusha, e o Fani Bhushana também, 3 devotos. Temos aqui também assistindo o Francisco, agradeço o Francisco, a Janavi está presencialmente, o Maturanata está presencialmente. Temos deixa eu ver aqui, Saravanan está assistindo também. Deixa eu ver. Na verdade foram esses que entraram, pelo menos é o que aparece aqui para mim. O Vraja. O Vrajaraja também está? Sim. Aqui não aparece. Então, Dandavati Pranam também. Amanhã, o programa normal, às 19 horas início. E no dia 1º, não esqueçam, de repente tem alguém que não viu, dia 1º teremos o Vyasa Puja de Srila Govinda Maharaj, o primeiro dia do ano. Esse ano cai, na verdade ano que vem, né? Cai o Vyasa Puja, o aparecimento de Srila Govinda Maharaj, dia 1º do ano. Então vamos comemorar aqui no Templo de São Paulo esse festival. Faremos o programa de manhã, às 10 horas da manhã, o início do programa. Faremos o programa completo com o Puspanjali, com o Guru Puja, glorificando Srila Govinda Maharaj, o Arati para as deidades. E em torno de mais ou menos 13 horas acabará o programa. E com a prachada, tudo. Então, quem quiser participar conosco, é um dia muito auspicioso para nós, o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Sem ele que aceitou os ocidentais em Navadvipa, porque Srila Siddhar Maharaj, quando os ocidentais foram se abrigar em Srila Siddhar Maharaj não queria, porque ele já era idoso, ele falou, não posso aceitar todos esses devotos. E Srila Govinda Maharaj falou, não, pode aceitar que eu cuidarei deles. Então devemos tudo a Srila Govinda Maharaj, claro também a Srila Siddhar Maharaj. Mas vamos participar juntos. Quem não puder vir ao templo, participe online, mas ao templo poderá ter a oportunidade de fazer o Puspanjali, oferecer flores aos pés de lótus de Srila Govinda Maharaj. Até amanhã então, Dandavati Pranam. Uma boa noite a todos.